Hoje, como nós havíamos prometido a vocês, nós iremos falar sobre os espíritos enganadores. Nós iremos passar trechos de uma fita que nos foi enviada lá de Salvador, na Bahia. Foi gravada em nossa igreja pentecostal Deus e Amor, lá em Salvador. Um espírito imundo que se manifestou em um homem lá. E lá ele fala, aqui nessa fita ele diz que ele é um espírito enganador que está enganando a todo o mundo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos ouvir um trecho da fita. Sai do caminho dele! Sai, Satanás! É você que está no caminho dele, não é? Não quer deixar de servir a Deus, né? Sai! Qual é o seu nome, demônio? Sai! Nome de Jesus! A rua. Seu tranca-rua? Mandaram uma cumba pra ele aí, hein? Ele... Na casa dele. Você está escondido lá na casa dele? Eu fico enganando ele. Você está escondido aonde lá? Sai! Eu fico falando assim. Ele vai folheando, ele vai cheia, ele vai na baia. Ele vai cheia, ele vai ele vai na baia. Aqui, escuta aí. Eu sou um demônio que estou nessa igreja aí, que fica lá na folheando, ele na raça, ele vai, Aí vocês ouviram ele falando em línguas estranhas. E ele está falando que ele está enganando esse rapaz em quem ele está, que está possuído por esse demônio. Ele está enganando ele. O irmão Ivanildo vai voltar mais esse trechinho de novo. Ele vai voltar e vocês vão ouvir novamente, prestem bastante atenção, que ele fala que está enganando o rapaz. O rapaz certamente tem falado em línguas estranhas e tenha pensado que era o Espírito Santo. Mas aí o demônio está falando que está enganando o rapaz, falando em línguas, mas não é o Espírito Santo. Ouçam novamente esse trechinho. Ele... Na casa dele. Você está escondido lá na casa dele? Eu fico enganando ele. Você está escondido aonde lá? Sai! Eu fico falando assim. Ele vai folheando, ele vai cheia, ele vai na baia. Ele vai cheia, ele vai. Aí vocês ouviram que ele está enganando e fica falando em línguas estranhas. Abram comigo agora as suas Bíblias. Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e vamos ver sobre esse texto aí que fala sobre os demônios enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aqui está falando que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, eu creio que já sejam os dias atuais, não, irmã Solange? Exatamente. Nós já estamos no tempo do fim, porque tanta coisa está se cumprindo, e nós estamos vendo que nós estamos vivendo já os últimos dias. E variedades de doutrinas, né, irmã? Verdade, e aí diz doutrinas de demônios. Nós vemos que muitas igrejas aí estão com doutrinas completamente opostas à doutrina cristã, a doutrina santa e verdadeira que Jesus nos ensinou, e estão dando ouvido a essas doutrinas. Então, a finalidade deste comentário de hoje é alertar a todos os nossos amados ouvintes para que fiquem alerta, para que essas doutrinas também não venham cair no seu coração e você achar que é uma doutrina santa. Mas vamos comparar agora a doutrina de Cristo com a doutrina dessas igrejas mundanas e vamos ver o que o demônio está falando, e vocês vão ver que muitas igrejas
pensam que estão no caminho da verdade, pensam que estão seguindo a doutrina verdadeira, mas na verdade estão seguindo doutrinas de demônios, e o demônio está operando nessas igrejas, e muitos que estão nessas igrejas não estão sabendo. Então a finalidade é de alertar vocês, porque como disse aqui em 1 Timóteo 4:1, no final dos tempos, que é o tempo atual agora, muitos apostatariam da fé. Quer dizer, queriam voltar atrás, deixar a fé verdadeira que foi ensinada pela palavra de Deus, por Jesus, para ouvir outras doutrinas ensinadas por homens corruptos, por pastores mundanos, enganando a muitos. E seriam enganados por esses espíritos que você ouviu que Satanás está falando, que ele engana, e ele está enganando esse homem aí, falando em língua estranha na boca dele, mas na verdade não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. E vocês viram que ele fala língua estranha com a facilidade, com a perfeição, parecendo mesmo o Espírito Santo, mas não é, porque a Bíblia fala que Satanás, ele tem poder para se transfigurar, para se tornar até em um anjo de luz. Quanto mais falar língua estranha na boca de um crente desconcertado para enganar, para dizer que é o Espírito Santo. Leiam comigo aqui na carta segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que confirma que Satanás pode se transformar até em um anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí vejam, que ele tem poder para falar em língua estranha na boca dos crentes desconcertados. Vocês vão continuar ouvindo a fita e vocês vão ver que ele está nas igrejas mundanas enganando a todo mundo. Então preste atenção em mais um trechinho aí que vamos ouvir dessa fita. Na casa dele. Você está escondido lá na casa dele? Eu fico enganando ele. Você está escondido aonde lá? Eu fico falando assim. Ela vai furiando, ela vai cheia, ela vai na baia. Ele vai cheia, ela vai. Ele vai lá. Aqui, escuta aí. Eu sou o demônio que estou nessas igrejas aí, que fica lá na furiando, ele na raça, ele vai, ele vai lá, ele Você está em muitas igrejas por aí? Eu estou nas igrejas que os pessoal usam meu sangue na boca, carregam meu peso. Usa o seu sangue na boca, é o batom. E usa a minha calça. Usa as calças. Aí você gosta, né? Está enganando a muitos. Está enganando a muitos. Mas fala em língua aí de novo, fala em língua estranha, quero ver, fala. Ela vai esfriando, ele vai ficando, ela vai. Ela vai. Estou querendo tirar ele daqui para levar para o vizinho aqui, que eu também estou lá. Ficou, ela vai. Olha aí. Tá querendo tirar ele daqui para levar para o vizinho aí, ó. Porque diz que também está lá. Aí vocês ouviram que ele disse que está em muitas igrejas por aí, onde nessas igrejas as mulheres usam o sangue dele na sua boca e também usam as suas calças. Vejam que aqui ele está falando dessas igrejas mundanas, que as mulheres são muito vaidosas. E quantos, irmã Solange, têm até saído da nossa igreja para ir para essas igrejas. Mas quando uma pessoa sai de uma igreja que tem a doutrina verdadeira e vai para uma igreja dessa, eu já considero essa pessoa uma pessoa desviada. É verdade, Marini, porque principalmente essa pessoa, ela perde a comunhão com Deus. É claro, e qual a finalidade de sair de uma igreja santa para ir para uma igreja assim? Porque já está enganada pelo diabo.
O diabo já conseguiu colocar na cabeça dessas pessoas que não tem importância usar essas coisas. E aí vocês estão ouvindo que o diabo falou que é o sangue dele que as mulheres usam na boca. O batom. Que é o batom, né? E também que usam calça comprida, que essas calças são dele, não é? Então quantos têm saído porque acham que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que um pouquinho de vaidade não tem importância nenhuma, é só um pouquinho de batom. Não tem importância, é um pouquinho só. Eu vou cortar só um pouquinho do meu cabelo, só a ponta, né? Só vou aparar. Vou cortar só uma franjinha. Eu vou usar um sapato só um pouquinho alto. É só calça comprida, não tem nada. É moderno. Uma mulher chegou até a falar, uma mulher que saiu da nossa igreja, que a calça comprida era muito mais decente do que a saia, porque cobria todas as pernas, não deixava a perna de fora. Quer dizer, antes ela não achava. Antes não, antes isso era pecado, né? É. Mas depois foi achando que Um a porta... pouquinho de astúcia, Satanás conseguiu já foi enganar ela. enganando. Antes ela achava, né, que essas coisas eram pecado. E depois, enganada pelo diabo, de tanto ouvir alguém falar dessa doutrina mundana, não é? Do engano, ela foi cedendo. E quantos têm saído? Mas o que diz a palavra? Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de vaidade estraga, né? Mancha todo o resto do corpo e da alma. Leia para nós, irmã Solange, aí em Gálatas, capítulo 5, de 7 a 9, o que nos fala sobre isso? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aí Paulo está perguntando, vocês estavam correndo bem a carreira da justiça, no caminho da verdade. Quem foi que enganou vocês para vocês agora mudarem de opinião, para saírem da igreja santa, para irem nessas igrejas mundanas, fazer a vontade do diabo? Ele fala que essa persuasão, essa insistência, não veio daquele que chamou a nós, que é de Jesus, mas vem, do inimigo e dos seus adeptos, daqueles pastores que perderam o temor de Deus, que não têm, assim, capacidade para ganhar almas. Então, eles abrem a porta das suas igrejas para o mundanismo, e eles não pregam a doutrina da verdade com medo de não segurar os seus crentes ali. Então, eles abrem a porta para o pecado, para o mundanismo, e aqueles que estão na igreja santa, que são enganados, então todos correm para essas igrejas, porque dizem, é bobagem essa doutrina de caminho estreito, não faça isso, não faça aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. Nessas igrejas aí que usam vaidade, Deus opera lá também tem cura, lá tem milagre, lá tem batismo no Espírito Santo, o povo recebe dons, o povo fala em língua estranha. Olha aí, quem é que está falando língua estranha lá? Quem é que está operando lá? Vamos ouvir mais um pouquinho para ver quem é que está operando nesse lugar? Ouçam. Um demônio que estou nessas igrejas aí, que colocaram a basura onde ele na raça, ele vai, ele resta. Ele vai, Você está em muitas igrejas por aí? Eu estou nas igrejas que os pessoal usam meu sangue na boca, carregam meu peso. Usa o seu sangue na boca, é o batom? E usa a minha calça. Usa as calças? Aí você gosta, né? Está enganando a muitos. Está enganando a muitos. Mas fala em língua aí de novo, fala em língua estranha, quero ver, fala. Ela vai esfriando, ele vai ficando, ela vai. Tô querendo tirar ele daqui para levar pro vizinho aqui, que eu também tô lá. Ela vai. Olha aí. Tá querendo tirar ele daqui para levar pro vizinho aí, ó. Porque diz que também tá lá. Você tá lá também, é? Lá você tá falando em língua, lá também tá? Eu tô enganando muito. Olha aí, para quem não sabe, a nossa igreja de Salvador
Os que são lá da Bahia, lá de Salvador, já sabem. Mas ao lado da nossa igreja em Salvador tem uma igreja mundana. Uma igreja que lá tudo é permitido. Lá, quando olha assim, ninguém diz que são crentes. Porque é um povo que tudo que o povo do mundo usa, eles usam também. As mulheres usam maquilagem à vontade, calça comprida à vontade, usam o sangue do diabo na boca. E é uma igreja que diz que tem o Espírito Santo. Mas olha o que o demônio falou aí, que estava querendo tirar esse homem que estava começando a frequentar a nossa igreja, e estava querendo tirar ele dali para levar para o vizinho, porque lá ele estava falando também na boca daquele povo ali, falando em língua estranha. Aí vocês veem que a igreja que não está em santificação está enganada pelo diabo. Muitas vezes todos ali pensam que são batizados no Espírito Santo e falam em línguas estranhas, mas o que diz a Bíblia? Pelo fruto se conhece a árvore. Se existem sinais em uma igreja, parece que são uns frutos muito bons, você olha, você vê que não pode ser frutos bons, porque a árvore que deu aquele fruto não é uma árvore boa. Então aquele fruto não pode ser um fruto bom. É um fruto que está enganando as pessoas. Portanto, você que tem ouvido, que tem recebido insistência, como esse homem estava sendo convidado pelo maligno, pelos adeptos do diabo, para mudar dali, para sair da igreja verdadeira, para ir para essas igrejas mundanas, muitas vezes você também está sendo insistido com você para que você saia da igreja que segue o caminho da verdade, que pratica a doutrina verdadeira. Alguém está insistindo com você para ir para essas igrejas mundanas. Ah, mas lá também Deus está operando, e lá não tem que deixar de usar calça comprida, lá não tem que deixar de usar vaidade nenhuma. Você vai ver que esse negócio de doutrina é tudo bobagem. Mas veja bem aí o que o diabo está falando, que ele está operando nessas igrejas mundanas. Tome muito cuidado. Vamos continuar ouvindo, irmãos, porque o tempo é resumido. Ouçam mais um pouquinho dessa fita. Tô querendo tirar ele daqui para levar pro vizinho aqui, que eu também tô lá. Ficou ela vai. Oi. Tá querendo tirar ele daqui para levar pro vizinho aí, ó. Porque diz que também tá lá. Você tá lá também, é? Lá você tá falando em língua, lá também tá? Eu tô enganando muito. Eu sou daquele tempo que aquela mulher morreu pintada, os cães comeu ela. Olha aí. Revelação profunda, hein? Esse demônio é daquele tempo que enganava lá na época de Jezabel. Aqui nessa igreja aqui, você está gostando aqui? Aí vocês ouviram que o demônio falou que ele é um demônio muito antigo. É aquele demônio que operava, que enganava já no tempo de Jezabel. Vocês ouviram que ele não falou o nome dela, mas ele disse: eu sou do tempo daquela mulher que morreu pintada, que os cães comeram ela. O irmão Ivanildo vai voltar esse trechinho novamente e vocês vão ouvir que ele está falando de Jezabel, aquela rainha pagã, aquela rainha idólatra e vaidosa. E a vaidade é desde o tempo de Jezabel. Mas vejam que Jezabel já estava usada pelo diabo, porque ele fala que ele é do tempo dela. Então no tempo dela ele já estava enganando as mulheres vaidosas, como está enganando essas crentes vaidosas hoje em dia. Elas estão usando todo tipo de vaidade, achando que não tem importância nenhuma, mas não sabem que estão enganadas pelo diabo. Vocês vão ouvir de novo esse trechinho que ele fala que ele é aquele demônio do tempo de Jezabel. Ouçam com atenção. Você está falando em língua lá também, tá? Eu tô enganando muito.
Eu sou daquele tempo que aquela mulher morreu pintada, os cães comeu ela. Olha aí. Revelação profunda, hein? Esse demônio é daquele tempo que enganava lá na época de Jezabel. Aqui nessa igreja aqui, você está gostando aqui? Vocês ouviram que ele falou que ele é do tempo daquela mulher que morreu pintada e que os cães a comeram. Vamos ver aqui a predição da morte dessa mulher, quando o profeta Elias, usado por Deus, profetizou que Jezabel, aquela rainha má que vivia perseguindo os profetas de Deus, ele profetizou que ela morreria comida pelos cães. Aqui em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aí vejam a profecia de Elias, profetizando a respeito dela, que os cães comeriam a carne dela. Agora vamos ver ainda em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 a 37, o cumprimento dessa profecia de Elias, e que ela se pintou para enganar, para seduzir o servo de Deus. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Aí vejam, irmãos, que se cumpriu exatamente o que Elias profetizou. Essa mulher era uma rainha muito má. Ela era idólatra, adorava idolatrias, reis, aliás, deuses estranhos, não servia ao Deus verdadeiro e perseguia os profetas de Deus e matava-os. Elias viveu fugido dela porque ela perseguia ele para tirar a sua vida. E aí está o cumprimento, vocês ouviram, o cumprimento da profecia, que ela foi lançada do alto de um prédio. O cavalo que estava lá embaixo, Jeú que estava montado no cavalo, a parede, todos foram salpicados com o sangue dela, e lá ficou ela no chão, enquanto Jeú entrou para dentro do palácio, se alimentou, comeu, depois que ele chegou daquela viagem, e depois ele se lembrou que ela estava lá no chão, então mandou que alguém fosse lá para sepultar ela, porque afinal de contas ela era filha de rei e também casada com um rei, ela era rainha, teria que ter uma sepultura digna. Mas quando chegaram lá fora para recolher o seu corpo, para sepultá-la, não encontraram senão a caveira dela e as palmas das mãos, a palma dos pés, porque os cachorros que viviam perambulando pelas ruas naquele tempo haviam comido toda a carne de Jezabel. Olha que fim terrível, que morte terrível
que final terrível para uma rainha. Mas vocês vejam que ela estava enganada pelo espírito enganador. Ela era uma mulher muito má, muito vaidosa. Então ela, sabendo que Jeú viria para aquela cidade, ela tentou seduzi-lo e pintou em volta dos seus olhos com uma tinta preta, enfeitou a sua cabeça e muito vaidosa para poder enganar, para poder seduzir aquele homem de Deus. Mas vejam que final terrível ela teve. Então vocês prestem muita atenção, este é um alerta para todas as jovens, para todas as irmãs que gostam de vaidade, que ainda não conseguiram abandonar a vaidade, não conseguiram vencer ainda a vaidade, mas ainda usa alguma coisinha de vaidade na sua vida. Vejam bem que esse demônio é daquele tempo, é o mesmo demônio que estava em Jezabel, enganando ela, fazendo ela se pintar. É o mesmo demônio que hoje em dia está nas igrejas mundanas, também enganando as servas de Deus, fazendo com que elas usem vaidade para poder desagradar a Deus e desobedecer a palavra de Deus. Vamos continuar ouvindo essa fita e ouvindo o que ele está falando sobre as igrejas. Eu estou enganando muito. Eu sou daquele tempo que aquela mulher morreu pintada, os cães comeu ela. Olha aí. Revelação profunda, hein? Esse demônio é daquele tempo que enganava lá na época de Jezabel. Aqui nessa igreja aqui, você está gostando aqui? Eu não gosto daqui porque tem um anjo lá na porta, tem 3 ao meu lado. Glória a Deus! Não gosto aqui não? Tem um anjo lá na porta e tem mais 3 aqui no altar, hein? Aí vejam que ele disse que não gosta da igreja pentecostal Deus é Amor, porque tinha um anjo lá na porta e tinha mais 3 anjos ao lado dele. E ele não gostava dessa igreja, não gosta desta igreja. Por quê? Porque aqui nós andamos pelo caminho apertado, nós não fazemos a vontade dele e não permitimos que ele engane dentro da nossa igreja. Mas vejam que ele estava lá no culto e ele teve que se manifestar e confessar que ele estava enganando a muita gente. E nas outras igrejas mundanas, ele entra, engana o povo, não se manifesta porque ali não tem o poder de Deus. E da nossa igreja ele não gosta porque ali está o anjo do Senhor. Ele está falando que tinha um anjo na porta e 3 ao lado dele, tá vendo? E porque a nossa porta é apertada, por isso que ele não gosta, porque aqui nós não usamos as vaidades que ele tenta colocar no coração das mulheres. Nós andamos no caminho apertado e é por isso que muitas pessoas saem da nossa igreja, porque não querem caminhar nesse caminho estreito, acham que é exagero, acham que é demais essa doutrina que não se pode usar vaidade, não se pode usar nada. Mas vejam aqui o que diz a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Presta atenção o que diz a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aí vejam, Jesus está mandando entrar pela porta estreita. E qual que é a porta estreita?
Qual é, irmã Solange? É aquela que segue a doutrina verdadeira. Então é estreito, é apertado. Não é bom, ali não entra a bagagem do pecado. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem abandonar o seu pecado. Não querem abandonar a vaidade. Mas nessa porta, que é Cristo, não cabe essas bagagens mundanas. Nós temos que entrar por ela santificados, deixando tudo que o mundo oferece para não sermos enganados pelo diabo. Porque virão muitos falsos profetas, disse aí, que iria, ensinar doutrinas erradas, doutrinas de demônios. Acautelai-vos, tomem cuidado, vigiem. É o que está falando a palavra, vigiem para não cair nessas doutrinas erradas, para não serem enganados pelo maligno, como muitos estão sendo enganados. Muitos, não viu o que o demônio falou? Eu estou enganando a muitos, porque ele veio para isso, para enganar, para tirar o povo do caminho da verdade, para levar para o caminho da perdição. Vamos ouvir mais um trechinho da fita. Aqui nessa igreja aqui, você está gostando aqui? Eu não gosto daqui porque tem um anjo lá na porta, tem 3 ao meu lado. Glória a Deus! Não gosta aqui não? Tem um anjo lá na porta e tem mais 3 aqui no altar, hein? Mas escuta uma coisa. Jesus tem uma obra na vida dele aí, tem ou não tem? Ele fica falando assim, quando frutifica, ele fica, Jesus, me cobre com teu sangue, eu não gosto desse sangue. Olha aí, ele disse que não gosta do sangue de Jesus Cristo. E vocês sabem por que ele não gosta do sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Escutem o que diz a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí vejam, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. E o sangue de Jesus tem muito poder para purificar de todo o pecado as nossas almas. E é por isso que o diabo não gosta. Escutem que ele fala, eu não gosto desse sangue. E ele diz que esse rapaz fica clamando pelo sangue de Jesus. Oh Jesus, me cobre com o teu sangue. Aí vejam que o inimigo não gosta desse nome, dessa palavra, porque o sangue de Jesus Cristo derrota ele. Escutem. Mas escuta uma coisa. Jesus tem uma obra na vida dele aí, tem ou não tem? Ele fica falando assim, quando frutifica, ele fica, Jesus, me cobre com teu sangue, eu não gosto desse sangue. Mas você gosta de falar uma língua estranha aí, não gosta? Eu queria... O que você falou, hein? Você falou... Oriba labaceia, orionda labacica, laia, serriba labalabaia, borreca, Ele não gosta do sangue de Jesus, mas é agora que nós vamos clamar mesmo pelo sangue de Jesus. Mas preste atenção que nós não podemos clamar esse sangue por qualquer motivo, por um motivo fútil, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso. Tem pessoas que já acostumaram clamar pelo sangue de Jesus e se tornou como assim um costume, né? Como um provérbio na boca de muita gente. Qualquer coisa que a pessoa não gosta ou que acha que se admira, então fica o sangue de Jesus tem poder. Não é assim. Esse sangue tem que ser clamado numa hora que nós necessitamos.
Né, irmã Solange? Exatamente. Tem que ser numa hora que nós estamos em aflição, numa hora que precisamos de uma libertação, do socorro de Deus. Não é assim a qualquer hora, não. Não podemos clamar por qualquer coisa. Qualquer motivo, né? Por qualquer motivo, que isso não se torne um provérbio, um costume na nossa boca. Porque a hora que nós clamamos pelo sangue de Jesus, os exércitos celestiais, naquela hora se aprontam para lutar por nós, para nos proteger do maligno. Ele não gosta de que fale o sangue de Jesus, ele está imitando o irmão. Ele fica clamando, Jesus, me cobre com o teu sangue, eu não gosto desse sangue. Ele não gosta. Então agora, quando nós necessitarmos mesmo, vamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo para que nós tenhamos vitória sobre Satanás. Escutem aí ele falando novamente que ele não gosta desse sangue. Mas escuta uma coisa. Jesus tem uma obra na vida dele aí, tem ou não tem? Ele fica falando assim, quando crucifica, ele fica, Jesus, me cobre com teu sangue, eu não gosto desse sangue. Mas você gosta de falar uma língua estranha aí, não gosta? Eu queria. Por que você falou, hein? Você falou. Origa labaceio, oriona labacica laia, riga labalabaia, Mas eu quero que vocês entendam que o sangue de Jesus tem poder na boca daqueles que fazem a vontade de Deus. Vocês se lembram daqueles homens que tentaram expulsar um demônio, que fala ali no Novo Testamento, em Atos, fala de um homem que tentou expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo. Eles não serviam a Jesus, eles não eram crentes, mas eles viram Paulo expulsar demônios em nome de Jesus e eles ficaram observando. Então um dia que um homem ficou possesso, eles tentaram expulsar aquele demônio em nome de Jesus que Paulo servia. Mas o demônio falou para eles: eu sei muito bem quem é Paulo, eu conheço bem a Jesus, mas vocês, quem são vocês? O demônio não atendeu a voz daqueles homens, porque na boca deles o nome de Jesus não tinha poder, porque eles não obedeciam a Jesus. Então, para que o sangue de Jesus tenha poder em nossa vida e nossa boca, quando nós clamamos, nós temos que obedecer a Jesus. Porque muitas vezes a pessoa é desobediente, é rebelde, mas na hora da aflição ela clama correndo por Jesus. Mas aí Jesus não vai ouvir, porque ela não é uma pessoa obediente. Vamos seguir ouvindo ainda mais um trecho da fita. É você que fala essa língua aí, daqueles crentes que estão tudo na vaidade, é você que fala? Aquilo ali, aí eu estou lá enganando tudo, Você que está enganando tudo, né? Eu, caboclo. Aí vocês vejam que ele diz que está enganando a todos nessas igrejas vaidosas, porque ele veio mesmo para enganar. Abram as suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, a confirmação que ele é o espírito enganador. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí vejam que ele foi precipitado na terra juntamente com os seus anjos caídos. E são os anjos de Satanás que estão nas igrejas aí enganando a todos. Aí que nós vemos no começo dessa fita que ele disse que ele é o tranca-rua. É um dos demônios, é um dos anjos caídos de Satanás que está enganando a todo mundo como o diabo. Porque eles aprenderam com o diabo a enganar. Ele está enganando a todo mundo. Então agora, irmãos, é hora de abrir os olhos. Tomem muito cuidado com essas doutrinas de demônios.
Tomem muito cuidado, vigiem, para que vocês também não venham cair no engano de Satanás, mas sigam a doutrina verdadeira. Entrem pela porta apertada, pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque é o caminho que nos leva para a salvação. Não dê ouvidos a essas doutrinas terríveis. Você que está sendo convidado para ir para essa igreja, você que é jovem, que está sendo convidado para ir para essas igrejas, onde pode usar vaidades e coisas do mundo, se lembrem dessa gravação aqui, se lembrem que o diabo é o espírito enganador que está tentando enganar você também, para tirar você do caminho da verdade e levar para uma igreja onde poderá ser enganada pelo diabo à vontade. Vamos ouvir mais um trecho dessa fita, porque as horas já estão avançadas. Escuta aqui, aquelas pessoas que ficam dançando, virando para lá e para cá, quem é que faz isso aí? É você ou é? Eu faço, quer ver? Solta ele. Mostra aí que eu quero ver. Essa força. Tá vendo aí? Muito jovem aí não gostou, né? Que o ministério, muitos irmãos, muitas pessoas não gostou que o ministério determinou que na igreja Deus amou, na oração não pode ter dança. Olha aí porque eu. E tá falando em língua ainda, ó. O sangue de Jesus tem poder agora, tranca a rua. Aí vejo, irmãos, que há uns tempos atrás, alguns jovens, umas pessoas visitando outras igrejas mundanas, começaram a querer trazer também para a igreja Deus e Amor essa doutrina de dançar, dizendo que estavam dançando pelo Espírito, dançando de alegria. E que vemos por aí que muitas igrejas fazem isso. Quando cantam os corinhos, ficam balançando o corpo de um lado, do outro, batendo palmas, e muitos ficam andando e dançando entre os bancos por ali, e também tentaram trazer para a nossa igreja essa doutrina. Mas graças a Deus que nós tivemos a vigilância de ver que aquilo não era uma alegria do Espírito, não era uma doutrina espiritual, e isso foi proibido. Muitos jovens, muitas pessoas ficaram aborrecidos conosco, com a igreja pentecostal Deus e Amor, porque acharam que não deveríamos proibir a dança dentro da nossa igreja. Mas aí vejam que foi perguntado para o Satanás se essa dança era dele ou não, e ele até imitou, até dançou na frente da igreja, mostrando como é que ele faz esse povo mundano dançar nas suas igrejas, e ainda dançando e falando em línguas estranhas. Então nessas igrejas, quando as pessoas veem isso, acham mesmo que é uma coisa espiritual, que eles realmente estão tomados pelo Espírito Santo, e se enganam com essa aparência, porque Satanás é muito astuto. Mas na nossa igreja ele foi desmascarado, e ele teve que revelar a sua astúcia, que é ele que está fazendo essas pessoas dançarem pela carne e não pelo Espírito. Escute para vocês verem. Escuta aqui, aquelas pessoas que ficam dançando, virando para lá e para cá, quem é que faz isso aí? É você ou é? Eu faço, quer ver? Solta ele. Mostra aí que eu quero ver. Essa força. Tá vendo aí? Muito jovem aí não gostou, né? Que o ministério, muitos irmãos, muitas pessoas não gostou que o ministério determinou que na igreja Deus amou, na oração não pode ter dança. Olha aí porque eu. E tá falando em língua ainda, ó. Abram comigo as suas Bíblias
E em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, e prestem bastante atenção na palavra de Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí vejam que a palavra de Deus está nos orientando, nos alertando para que não sejamos mais meninos na fé, meninos inconstantes, que não têm constância, não têm firmeza. Muitas pessoas parece que não conhecem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não têm firmeza na palavra de Deus. Então quando alguém convida ele para essas doutrinas, para essas igrejas que têm doutrinas antibíblicas, então ele é levado à roda pelo vento das doutrinas. Onde bate o vento da doutrina, ali ele vai. Hoje ele está numa igreja que dança, amanhã ele está numa outra igreja que distribui sal, e depois ele está numa outra igreja que ganha a rosa do amor para poder ter sorte no amor. Mas olha, nós temos experiências terríveis desse culto aí do amor, da rosa vermelha do amor, que eles estão distribuindo, e aquela rosa é uma rosa maligna, porque quando aquela rosa é dada para outra pessoa que é desejada, então ele fica enfeitiçado por aquela outra pessoa a quem ele não gostava, de quem ele não gostava. Porque eu já vi esse exemplo, uma moça, uma mulher já, ela gostava de um rapaz, e o rapaz não gostava dela, e nem poderia gostar porque era um jugo desigual. E ela foi nesse culto do amor e recebeu uma rosa e deu aquela rosa para aquele rapaz, e o rapaz passou imediatamente a gostar dela. Mas eles não se casaram, eles se amigaram, agora eles são amantes, eles vivem amigados no adultério. Isso é coisa de Deus? Foi um culto por Deus? Aquela rosa continha o poder de Deus? Ou ela tinha o espírito da pomba gira para fazer com que aquele rapaz se encantasse por aquela mulher? Aí tome muito cuidado, não vamos ser meninos mais, vamos ser adultos, firmes no entendimento, para não sermos enganados pelo diabo. Leiam comigo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, o que diz a palavra de Deus. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqueles que não creem na doutrina verdadeira, que não creem na verdade que nós pregamos, receberá o espírito da operação do erro, para serem enganados por Satanás. Todos aqueles que amaram mais o pecado do que a santificação.